lá em Isaías 43, versículo 18 e 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Queridos, esse é um texto que Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos dias, sobre coisas novas, sobre novidade de vida, sobre mudanças, sobre transições, coisas que Deus faz, mudanças que Deus traz na nossa vida constantemente. E esse texto aqui é uma profecia do profeta Isaías, e Deus alentando o coração do povo, porque eles estavam presos ao passado, presos aos acontecimentos passados, as coisas grandiosas que Deus tinha feito quando liberou o povo do Egito, os fatos milagrosos e sobrenaturais. E Deus está dizendo ao povo de Israel, que estava cativo, que era cativo da Babilônia, que todos aqueles acontecimentos, eles eram dignos de serem lembrados e de serem considerados. Mas Deus estava falando: prestem atenção, eu vou fazer algo novo para vocês. Ele estava dizendo que a libertação do povo de Israel, da Babilônia, e o que viria posteriormente, que era a vinda do Messias, era algo extremamente maior e mais transcendente. Então Deus estava dizendo: prestem atenção, eu estou fazendo algo novo no meio de vocês. É algo tão extraordinário que, se fosse comparar os fatos milagrosos da saída do povo do Egito, seria muito menor do que aquilo que Deus estava dizendo que ia fazer. Então Deus alenta o coração do povo ali, dizendo: prestem atenção, vocês não conseguem perceber? Eu estarei fazendo coisas novas. E eu gosto muito desse texto porque fala de um Deus de mudanças, um Deus que não permite que estejamos sempre vivendo as mesmas coisas. O nosso Deus é um Deus de mudanças. E eu gosto de pensar em Deus como um Deus que muda as coisas. Quando nós viemos para Cristo, nossa vida já sofreu uma mudança extraordinária. Deus nos perdoou, nos salvou, e Ele vai nos transformando para que nós possamos viver uma nova vida como novas criaturas. Então, nós não somos pessoas estáticas que estamos sempre da mesma forma. Nós servimos um Deus que sempre está trazendo novidade de vida, sempre está trazendo mudanças, situações diferentes na nossa vida, coisas novas. Ao longo da nossa história, nós sempre estamos passando por mudanças. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar nessa noite, sobre viver mudanças e viver também transições, porque mudança e transição, elas caminham juntas. As mudanças, muitas vezes nós não temos controle dos fatos, das coisas que acontecem, como elas mudam a nossa vida. Nós não temos esse controle, porque às vezes simplesmente Deus permite e age de uma forma que nós nem esperamos, e Ele muda a direção das coisas, Ele muda a nossa história, e nós não temos controle na maioria das vezes. Já a transição é algo que está dentro de nós, porque é o processo em que nós passamos pelas mudanças. É o processo de onde Deus está me tirando até eu chegar onde Ele gostaria que eu estivesse, como aconteceu com o povo de Israel. Tirar de um cativeiro, de uma prisão, até que eles alcançassem a promessa, haveria aí uma transição, um trânsito, um processo, algo que eles deveriam passar até receber a promessa. Então, todos nós passamos pelas mudanças, pelas transições, e nós experimentamos em Deus novidade de vida constantemente. Então, às vezes é a perda de um emprego, às vezes é um emprego novo, às vezes é a chegada de um filho que muda a dinâmica familiar, às vezes é um diagnóstico, uma cura. Tantas mudanças nós passamos ao longo das nossas vidas, e
junto com a mudança também nós passamos pela transição, que são como temporadas e ciclos. As transições, elas têm um tempo determinado para começar e também têm um tempo determinado para se findar. Então, todos nós, em algum momento da nossa história, estamos passando por essas temporadas e ciclos, e muitas vezes essas mudanças não têm nada a ver com a gente. Se você é bom, se você tem uma relação profunda com Deus, é como as estações do ano. Vem o verão, a primavera, o inverno, o outono, e embora você goste muito do verão, por mais que você seja uma boa pessoa, você também vai passar pelo inverno, pelo outono, pela primavera. Então, as mudanças, elas fazem parte da nossa vida, as temporadas fazem parte. Todos nós vivemos nesses ciclos e temporadas. Iniciamos coisas e também findamos e recomeçamos novamente. E Eclesiastes 3:1 diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu, ou seja, tudo tem um tempo determinado, e depois Deus faz outras coisas novas e outras coisas novas. Se nós pensarmos do ano passado para cá, quantas coisas aconteceram na nossa vida de forma pessoal, de forma coletiva, quantas mudanças cada um de nós poderia contar que nós experimentamos ao longo desse último ano, da última semana, do último mês. Esse mês de setembro que passou para mim foi aquele mês de mudanças difíceis. Passei por uma mudança muito difícil, que mexeu muito com as minhas emoções, e eu orava ao Senhor e falava, meu Deus, tomara que esse mês acabe logo, porque a gente tem expectativa no nosso tempo, né? Como se virava-se uma chavinha no dia 30 de setembro e hoje está tudo ok. Mas Deus falava, calma, porque é só uma temporada. Ela começou, mas ela vai se findar, como todas as temporadas que nós passamos. Então, nações, famílias, igrejas, nós sempre estamos nesse processo aí de mudanças e transição. Então, o grande problema não é só passar por mudanças, mas é como nós transicionamos. Porque se a transição é algo que está dentro de nós, depende muito de como nós ficamos nesse processo. E a maioria das pessoas se perde justamente na transição. Um exemplo é o povo de Israel quando saiu do Egito. Deus os tirou do Egito para uma terra de promessa, uma terra que manava leite e mel, mas eles não souberam transicionar. Segundo os geógrafos, o tempo do Egito até a terra da promessa seria cerca de 3 meses, mas o povo levou 40 anos e muitos deles nem sequer desfrutaram da promessa de Deus, porque não souberam transicionar. Houve nesse processo aí de mudança, murmuração, reclamação, pecado e uma série de coisas. E nós podemos, muitas vezes, nesse processo de transição, cairmos na mesma coisa. Não alcançarmos o novo de Deus porque não sabemos transicionar bem. E o pior de tudo é que nós, muitas vezes, nos tornamos estáticos. Estamos tão acostumados com o antigo, com o passado, com a glória passada, com aquilo que Deus fez, que nós travamos uma batalha ferrenha com Deus e não aceitamos o novo. E aí nós ficamos estáticos, sem conseguir nos movimentar, acostumados com a mesma coisa. E o mundo, ele está mudando, tudo está mudando. Estratégias missionárias não são como nos anos 90, estão mudando a forma como Deus está usando pessoas para alcançar outras pessoas, está mudando. O mundo está passando por mudanças, existem temporadas globais, né, na política, na economia. Nós vivemos tempos de mudança o tempo todo, mudanças climáticas, mudanças... 2020 passamos por uma mudança global, que foi a pandemia, uma temporada que começou, que foi triste, foi drástica, mas que já se encerrou e hoje nós já vivemos uma outra temporada.
Então, Deus sempre está mudando as coisas. E quando nós vamos na Bíblia, nós vemos que homens de Deus também experimentaram mudanças. Moisés experimentou mudanças e transições quando guiou o povo pelo deserto. Esther passou de órfã a rainha, então passou por mudança. E o processo também foi demorado. Então, ela também transitou aí entre da onde ela saiu e onde Deus a estava levando. Abraão, quando saiu da sua terra, do meio dos seus familiares, também teve uma mudança drástica na sua vida e também transicionou quando ficou ali, morando em tendas com a sua família, passou por inúmeras situações. Davi mesmo, que foi pastor de ovelhas e depois se tornou rei, passou por uma transição de mais ou menos 13 anos ali esperando até ser rei. Então, todos nós estamos nesse processo de mudanças e transições. Agora, o grande segredo é transicionar bem para nós experimentarmos o novo de Deus. Deus é um Deus de mudança e Deus sempre está mudando a nossa história, mas para que nós possamos experimentar essas mudanças, nós precisamos transicionar bem. E tem aqui 3 pontos que eu separei para nós pensarmos sobre como podemos transicionar bem. Como nós possamos passar por esse processo onde Deus está trabalhando nas nossas vidas até que nós alcancemos aquilo que Ele prometeu para cada um de nós. E a primeira coisa que nós precisamos aprender, queridos, é que nós precisamos nos libertar de expectativas falsas. Uma das maiores dificuldades para que nós possamos transicionar é porque nós criamos expectativas irreais sobre a vida com Deus, sobre a nossa caminhada cristã. Nós criamos expectativas muito humanas, muito terrenais, muito fora, às vezes, de um contexto bíblico. Então, nós criamos expectativa daquilo que virá, do nosso futuro, e sonhamos e fazemos planos, e não há nenhum problema nisso. O problema é quando essas expectativas, elas não estão alinhadas com o coração de Deus, porque acabam se tornando expectativas falsas, expectativas que vão nos levar para um caminho totalmente diferente daquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Então, nós precisamos nos libertar dessas expectativas falsas para abraçar o novo de Deus, porque Ele é soberano e nunca perdeu o controle das nossas vidas. E na maioria das vezes, fatos que nós esperamos e expectativas que criamos no nosso coração não acontecem do jeito que nós gostaríamos, porque Deus tem planos diferentes para cada um de nós. Dr. Eden Cole, que foi o que escreveu o livro de Mulher Única e Homem ao Máximo, ele fala que as nossas frustrações são do mesmo tamanho das expectativas que nós criamos. E o que ele quis dizer com isso? Que às vezes nós nos frustramos porque nossas expectativas são muito irreais, são além daquilo que Deus colocou no nosso coração, são fora do que está no coração do próprio Deus. Então, muitas vezes nós temos essa expectativa da vida cristã perfeita, por isso muitas pessoas se frustram quando vêm a Deus, porque elas ouvem que elas vão a Jesus e suas vidas serão assim, chuchu beleza, não é assim que muitas pessoas acham? Nós temos a nossa vida transformada, nosso caráter, a nossa mente, a nossa relação com Deus é restaurada, mas nenhum de nós está isento de passar problemas, dificuldades, lutas, desafios. Todos nós enfrentamos situações adversas, mesmo caminhando com Deus. Então, às vezes, nós temos essa expectativa de que, por que comigo? Por que isso aconteceu? Por quê? Temos essa expectativa da vida perfeita. Nós temos expectativas altas a respeito de casamento, né? Muitas pessoas casam, os jovens casam assim com aquele sonho de Hollywood, dos filmes, da princesa, do príncipe, e que a gente vai acordar linda toda manhã, e o cônjuge lindo do outro lado, aquela coisa, o sol batendo no rosto, aquela preguicinha, não, a gente acorda todo mundo apavorado, com bafo, correndo para ir para o trabalho, escova o dente, cuide de menino, põe no carro, aquela loucura.
E nem sempre o casamento está todo o tempo naquele romance todo que a gente sonha, porque eu também sonhei com um príncipe. Eu nem vou entrar em casa hoje. Eu também sonhei, e ele continua príncipe. E a gente vai, no dia a dia, lidando com a vida conjugal e vai descobrindo que não é assim, que é diferente. Isso significa que o amor acabou, que não existe amor? Não. Significa que a gente tem expectativas reais. Dr. Cole fala, você sonha com o homem ideal, mas casa com o real. Então é assim, a gente tem que ter expectativas reais a respeito de Deus. E essas expectativas reais é quando elas são sustentadas pela palavra, quando elas são alinhadas ao coração de Deus, à palavra de Deus. Então nós precisamos que as nossas expectativas estejam justamente assim, alinhadas com o coração de Deus. Quando nós vamos para Lucas capítulo 24, nós vemos ali os discípulos no caminho de Emaús, cheios de frustrações e decepções, porque eles tinham expectativa de que Jesus viria e assumiria um trono, ia governar sobre eles, e no lugar do trono foi erguida uma cruz, e o seu Senhor havia morrido. Então, todas as expectativas e sonhos daqueles discípulos haviam ficado ali e sido enterrados junto com Jesus. E é engraçado que quando você vai lendo o texto, você vai vendo que Jesus caminha lado a lado com eles e eles não conseguem ter a percepção de que Jesus está ali. E é justamente isso que acontece conosco, quando criamos expectativas falsas a respeito de alguma coisa, daquilo que Deus tem que fazer por nós e para nós, nós ficamos com as vistas embaçadas e não conseguimos enxergar a ação de Deus nas nossas vidas, porque está fora daquilo que nós pensamos e sonhamos. Então nós ficamos com as vistas embaçadas, a nossa mente não consegue ver, mas Jesus está ali nas mudanças, na transição, na nova história, no novo começo. Ele está ali conosco. Nós precisamos abrir os nossos olhos e ver que Deus não perdeu o controle de nada. Não precisamos temer o novo de Deus, Ele continua no controle. Ele sempre esteve no controle. E Deus muda situações na nossa vida, não é para nos frear, nos estagnar, nem nos fazer retroceder, mas é para avançarmos, para crescermos, para atingirmos um outro nível de maturidade em relação com Ele. Mas para isso nós precisamos transicionar bem, nós precisamos passar bem por esse processo. E uma das formas é criando expectativas reais a respeito de Deus e da sua palavra. E às vezes nós estamos tão frustrados porque as coisas não estão caminhando como nós gostaríamos, que nós começamos a forjar certas mudanças. E quando nós forjamos certas coisas na nossa vida para que elas fiquem do jeito que nós esperamos e queremos, nós corremos um grande risco de cair no infortúnio, de nos decepcionar. Então nós precisamos transformar as nossas expectativas em esperança. Porque a expectativa, ela diz muito sobre as nossas vontades, sobre como eu quero que seja meu futuro, mas a esperança é crer que a vontade de Deus vai se realizar no meu futuro. A expectativa, ela se pergunta sobre o que esperar, mas a esperança sabe de quem se espera. A expectativa está muito baseada em probabilidades, em suposições, mas a esperança, ela se baseia em promessas, em convicções na palavra de Deus, que é fiel, que jamais mentiu e jamais mentirá. Então nós podemos confiar no Senhor, que quando Ele muda a nossa história, quando Ele muda as nossas vidas, Ele está no controle de todas as coisas e nada vai se perder. Por mais que diante dos nossos olhos a gente pense, as coisas
parece que estão se perdendo, parece que não estão indo bem. Com Deus no controle, nós não vamos nos perder, amém? Romanos 10:11 diz que aquele que crê em Deus jamais será decepcionado. Então, mudemos as nossas expectativas e geremos no nosso coração esperança no Senhor e na sua palavra. Uma segunda coisa que nós precisamos aprender para que nós possamos transicionar bem com as mudanças nas nossas vidas é que nós precisamos abandonar o velho. Deus fala aqui para o povo de Israel: não lembrem das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que eu faço coisas novas. Então, não funciona no seguinte passo, na nossa transição, ficarmos agarrados às coisas velhas, ficarmos agarrados ao passado, aos acontecimentos passados. Para entrar na terra prometida, nós precisamos abandonar o Egito. Não é possível experimentar o novo de Deus se nós ficarmos ali agarrados ao velho, ao que já passou. E não se trata, queridos, de resignar, de resignação. Se trata de entender que Deus é um Deus de propósito, Deus é um Deus de temporadas, de ciclos, e Ele está movimentando as nossas vidas, por mais que naquele momento não seja confortável, porque muitas vezes as mudanças, elas nos tiram do lugar de conforto para nos levar para algo novo, e esse processo às vezes é longo, às vezes é doloroso, às vezes é difícil, às vezes vamos encontrar escassez no caminho, mas o novo de Deus, como ele falou, eu estou fazendo coisas novas. O novo de Deus sempre vai agregar na nossa vida crescimento, vai nos levar a um outro nível de relação com Ele. Então, nós precisamos abandonar o velho. Lucas 5:37 fala: não se põe vinho novo em odres, não se põe vinho novo em odres velhos. Há muitos anos atrás, quando falava esse texto, eu imaginava um barril. Quem já, assim, quando lê e pensa assim, imagina alguma coisa material, né? E eu imaginava que era um barril, mas não. Os odres eram uns vasilhames feitos de pele de animal. E ali eles colocavam vinho, e o processo do vinho, ele fermentava ali dentro daquela bolsa feita de pele, e com o tempo, aquela bolsa ela ficava seca, enrijecida. Quem de vocês já teve bolsa ou sapato de couro? Se você não ficar hidratando, o que vai acontecer? Nem precisa ser de couro, né? Qualquer sapato que você deixa ali paradinho, ele vai secando, né? O material sintético dele vai secando. E aí o que acontece? Se colocasse vinho novo num odre velho que já está ressecado, o vinho novo, ele começa a fermentar, e ele vai inchando aquele odre. Então, por ele estar ressecado, ele acaba estourando e estragando. Então, o que Jesus está dizendo aqui, ele estava confrontando as práticas religiosas da época, que eram muito rígidas, que não tinham flexibilidade. O que ele está dizendo para nós é que para receber o novo, nós precisamos justamente abandonar o velho. Precisamos dessa flexibilidade. Então, nós precisamos abandonar o velho para receber o novo de Deus. Abrir mão daquilo que já passou e agarrar o novo de Deus com fé, com gratidão e com ousadia no nosso coração, crendo que Deus faz nova todas as coisas. Então, muitos de nós, às vezes, estamos agarrados ao passado, ao velho. Eu lembro que, há 24 anos atrás, quando eu me converti, e nós estávamos aqui nesse templo, eu fui uma das pessoas que, o culto que iniciou no domingo, no sábado eu estava aqui com um grupo de jovens, irmãos. Quando a gente é solteiro, a gente é pego para fazer tudo, né? Então, estava aqui lavando o chão, arrumando, o depósito era escuro, fedido, e a gente estava lavando parede, lavando o chão com um grupo de jovens.
e tal, e colocando cartazes da parede para tapar as partes feias, os buracos, aqueles cartazes tipo feito em escola, quando a gente faz trabalho, escrita à mão com canetinha colorida, com coraçãozinho, florzinha, bem brega. E a gente colocando esses cartazinhos na parede e tudo mais. Hoje o Fabinho não deixa pregar nada na parede, mas estávamos aqui. Só que foi uma temporada. Olha aí, todos esses anos, quantas coisas aconteceram, quantas mudanças. E a gente não pode ficar assim, mas naquela época era diferente. Naquele tempo Deus fazia assim. Deus fazia assim naquele tempo e Deus está fazendo coisas novas hoje. Porque Deus não é estático, Ele está se movimentando e fazendo coisas novas através de pessoas novas, porque quantas pessoas passaram por aqui, quantas pessoas se foram, e é assim Deus vai fazendo e movimentando, e as coisas vão acontecendo, porque tudo está debaixo do propósito dEle. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade e abandonar o velho. Tempos bons, né? Às vezes a gente escuta os mais antigos falando, nossa, naquela época era assim, o louvor era diferente. Na minha época, as coisas mudaram, tudo mudou. Meu pai é assim, às vezes a gente tem uma mente bem assim de idoso. Meu pai, que é meu terceiro filho, de 93 anos, tudo para ele antigamente. Ele usa essa palavra em quase tudo que ele fala. Na minha época, essa é a fala dele para tudo. E aí, em 1970, meu pai usava uma pomada. Aí ele quer que eu ache a pomada de 1970. Ele fala, Fabrícia, vai lá no Centro de Vitória, lá na Vila Rubim. Eu falo, pai, nem sei mais como chegar lá em Vitória. Eu nem passo de Camburi mais, porque eu nem sei como chego em Vitória mais. Aí que tinha uma loja lá que vendia um chinelo que eu gostava. O dono deve ter morrido, os filhos, que meu pai tem 93 anos, gente. Aí ele temava que Laranjeiras era igual quando ele era solteiro. Aí um dia eu tive que botar ele dentro do carro, penando, porque ele já não está andando mais, e andar aqui na Central, porque ele estava temando comigo, que se eu parasse o carro com ele no colo, botasse na cadeira de roda, na Avenida Central, no horário de pico, dava certo, porque Laranjeiras não tinha nada, é umas lojinhas que tem em Laranjeiras. Aí eu, pai, vamos lá, e peguei ele no carro, dei volta na Central, e ele falando, quanto carro, quanta loja, quanta gente. Na cabeça dele, Camburi não tinha prédio, também levei, vamos lá ver, para ele se desprender do antigo. E às vezes eu tenho que travar uma batalha com meu pai para convencer ele que 2023 não é igual a 1980. Porque na cabeça dele está tudo lá. E às vezes tem que gritar, porque ele já nem escuta direito, né? Hoje eu fui dar almoço para o meu pai e eu falei, pai, o senhor gosta de vôlei, que está passando vôlei na televisão? Pré-olímpico, não é isso? Masculino. E eu falei, pai, o senhor gosta de vôlei? Aí ele falou, vôlei? Falei, não, pai, vôlei. Aí ele falou, vôlei? Eu falei, gritando. Eu até tenho medo de gritar e passar alguém e falar, nossa, a filha maltratando o pai. Aí o pai, vôlei. Aí ele falou, eu nunca comi, mas se você fez, aí tá gostoso. Eu falei, tá bom, é vôlei aí no prato. Eu fiz vôlei pro almoço. Aí, às vezes, eu travo uma batalha explicando para o meu pai, pai, já não é assim, as coisas mudaram. Esse medicamento é o mesmo, só mudou a embalagem, a caixa já não é azul, a caixa é vermelha. E fico travando batalhas ali com o meu pai. No final, ele fala, mas você é cabeçuda, hein? Ainda ganho de brinde um elogio. Vai todo dia quase, cabeçuda para lá, cabeçuda para cá. Então, às vezes, a gente está meio assim, cabeção também. Preso ao velho, preso ao passado. Não, se não for assim, não pode ser, porque eu sempre aprendi assim. Sempre foi assim, eu sempre servi a Deus dessa forma e não pode ser diferente. Evangelismo, às vezes as pessoas falam, lá quando eu fazia evangelismo em 1990, em 2000 era de um jeito, agora as estratégias não podem mudar, porque senão Deus não vai fazer. Deus está fazendo, só que de forma diferente, com estratégias diferentes, usando pessoas diferentes.
Porque o único que não muda é o próprio Deus e a sua palavra. Do demais, nós sempre estamos assim, né? Saindo do velho para o novo e mudando constantemente. E glória a Deus por isso, que nós podemos olhar para trás e pensar, não sou o mesmo de 5 anos atrás, eu cresci, evoluí, aprendi, talvez as duras penas, com sofrimento, mas olha o que Deus fez. Nós podemos olhar para trás e dizer, obrigado Deus pelas mudanças, porque elas tornaram a pessoa que eu sou hoje. Então precisamos abraçar o novo de Deus com alegria, com fé, com ousadia, crendo que Deus está nos levando a um outro nível. Jeremias diz, eu sei que planos eu tenho a respeito de vocês. Não é planos maus, não são planos maus, mas são planos de paz, para lhes dar um futuro maravilhoso. Deus está mudando as coisas para que o nosso futuro seja melhor do que o presente. Ele está trabalhando em nós para isso, para que nós possamos crescer e ser transformados. E eu me alegro no Senhor por isso. Quando olho para trás, apesar de tantas coisas difíceis, eu agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E olha aqui, queridos, eu estou falando de transição. E não creia que para mim é fácil transicionar, não é. Muitas vezes travei batalhas duras com Deus, porque eu não queria aceitar o novo. Mas eu só acarretei sofrimento e dor para a minha própria vida. Estagnação espiritual, não avançava. E às vezes quando nós abraçamos o velho de forma tão ferrenha e não largamos, nós não conseguimos crescer, nós não conseguimos dar o seguinte passo, nós não conseguimos avançar na nossa vida cristã. E o que isso tem a ver com missões? Uma igreja transformada, que avança com o Senhor, em sintonia com a vontade de Deus, ela também glorifica o Senhor onde ela está. E é por isso que nós precisamos abraçar o novo de Deus, porque a mudança de Deus em mim e você não afeta apenas a nossa vida, mas também as pessoas ao nosso redor, o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa sociedade. Por isso nós precisamos abandonar o velho e abraçar o novo de Deus, porque quando estamos presos ao velho, nós podemos nos tornar amargos, nós podemos nos tornar pessoas azedas, porque nós ficamos buscando culpados para as coisas. Não, isso está acontecendo comigo por causa de fulano, de ciclano, porque fulano agiu assim, agiu assado, e nós ficamos buscando culpados e não conseguimos experimentar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, Deus está nos chamando a nos desapegar de tudo que há nessa terra. Eu creio que essas mudanças que Deus permite na nossa vida é uma forma de Deus nos treinar para nos desapegarmos dessa terra, porque daqui nada levaremos. Nós estamos nos preparando para viver com Cristo na eternidade. Então, essas mudanças nos preparam, porque nós estamos em transição. Porque um dia nós passaremos dessa vida para uma vida eterna, de gozo eterno com o Senhor. Apocalipse 21 diz, novos céus e nova terra. Depois vi um céu e uma nova terra. E João fala que o primeiro céu e a primeira terra haviam desaparecido. E o mar já não existia mais, porque nada vai ser como era antes. Tudo se fará novo, o céu será novo, haverá uma nova terra, não viveremos mais aqui. Então nós estamos nesse tempo de preparo e de transição para uma nova vida com Cristo. Então Deus é um Deus de finais, mas Ele também é um Deus de novos começos. Então abandone o velho, viva o novo de Deus para a sua vida. E precisamos, irmãos, em terceiro, ser pessoas flexíveis. Deus, Ele está fazendo de maneira diferente. E talvez alguns anos atrás tenha sido muito bom para mim, para você. Talvez nós vivemos tempos de glória na nossa vida espiritual, na nossa vida relacional,
na nossa vida financeira, mas Deus quer fazer algo novo. Deus quer trazer algo novo para as nossas vidas. Então, nós precisamos ser flexíveis às mudanças que Deus está fazendo na nossa vida. E crer que Deus, Ele vai mudando as peças e no seu devido tempo elas vão se encaixando perfeitamente. Então, creia nisso. Porque quando nós resistimos à mudança, quando a nossa mente está rígida, inflexível, quando nós não aceitamos as mudanças que Deus traz, nós acabamos não transicionando bem e acabamos não experimentando o novo de Deus. Então, muitas pessoas acabam vivendo a mesma história durante toda a vida. O mesmo nível de espiritualidade, de relação com Deus. Nunca experimentam coisas novas, nunca vivem experiências sobrenaturais, nunca tem novidade para contar, para dizer, olha o que Deus fez. Eu estava caminhando por aqui, mas Deus me levou para essa direção, foi difícil, o tempo foi longo, mas olha o que Deus fez. As coisas se tornaram novas e hoje eu estou experimentando algo novo em Deus. Então existem pessoas que não conseguem desfrutar dessas experiências, porque são inflexíveis, não têm flexibilidade para experimentar algo novo em Deus. E semana passada eu estava fazendo uma prova da faculdade. Para quem não sabe, eu faço faculdade de psicopedagogia. E, obviamente, meus filhos foram os motivos assim, mais fortes pelo qual eu comecei a fazer faculdade de psicopedagogia, que estuda questões de dificuldades e distúrbios de aprendizagem. E fiz uma prova de uma matéria de fundamentos de neurofisiologia. E nessa matéria a gente estuda sobre o funcionamento do cérebro em relação à aprendizagem, né? Então, nós vimos vários mecanismos ali da neurofisiologia, vários mecanismos neurofisiológicos para a questão da aprendizagem, e uma das principais é a questão da neuroplasticidade, que é a habilidade do cérebro de se adaptar a coisas novas, de acordo com o estímulo do ambiente e de repetições. A gente trabalha muito isso no autismo. Como eu falei com vocês uma vez, a Moriá tinha autismo de regressão, não que ela não tenha nascido autista, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, então ali no desenvolvimento dela, ela já era autista, mas ela conseguiu ter um desenvolvimento até certa idade, e depois ela teve uma regressão, porque ela teve uma poda neural e perdeu as habilidades adquiridas. Então, a fono que nós íamos, como nós não tínhamos dinheiro para pagar várias sessões durante a semana, nós pagávamos uma por semana, e ela passou tarefas e exercícios para casa. E essas tarefas eram tarefas de repetição. Então, o Jimmy sentava com o Moriá no quarto, eu fiz uma pasta mostrando para a Moriá vogais, números, foto de pessoas que eram próximas a nós, o nome dessas pessoas, quem era o pai, quem era a mãe, o que era um cachorro, o que era coisas do dia a dia dela. Então, nós sentávamos ali com o Moriá todo dia. Moriá, essa é a mamãe, essa é a mamãe, essa é a mamãe. Moriá, esse é o papai. Olha como é que fala papai, papai. E ficamos assim, irmãos, durante meses. E a Moriá não falava nada, ela perdeu a habilidade da fala. E nós ficávamos, olha, isso aqui é um animal, isso aqui é um cachorro, o cachorro faz uau, e fazíamos o som. E ela não falava, mas por repetição, por insistência, por estímulo, o cérebro dela foi se readaptando, se reorganizando e aprendendo de novo. Foi tendo essa flexibilidade para aprender novamente. Então, nós saímos no condomínio, ainda morava aqui em Valparaíso, aí um dia ela falou, o cachorro. Ok, então ela aprendeu o que é um cachorro. Ela começou a me chamar de mamãe, começou a identificar quem era o papai, começou a chamar a Tânia de vó, né? Que a Tânia pediu para ela chamar de vó. Então, nós colocamos na pasta lá, vovó. Então, até hoje, ela chama ela de vó. Então, ela foi aprendendo, porque o cérebro ele tem essa habilidade de reaprender, de recomeçar.
mesmo que haja uma lesão, algum transtorno, e nós somos ali repetindo, e hoje ela já consegue facilmente, por causa do estímulo que ela teve, aprender coisas novas. Então nós falamos, isso aqui é um copo de água, então ela repete, copo de água, e daqui a pouco ela está usando de alguma maneira isso no seu dia a dia. Então, o que Deus está nos chamando é para justamente ter essa flexibilidade que o nosso cérebro tem de aprender, de se adaptar às novas coisas, de não sermos rígidos, de não termos a mente tão enrijecida, atrofiada, que não podemos aceitar o novo. Por mais que o presente esteja tão cômodo, tão bom, que nós possamos nos abrir para algo novo, que nós não estejamos inflexíveis ao que Deus tem para nós. Romanos 12:2 diz justamente isso. A palavra de Deus diz, não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está dizendo ali, que nós não devemos nos moldar, nos conformar com os hábitos, com os sentimentos, não tomar forma desse mundo, dessa geração, dessa sociedade, até porque a palavra de Deus vai sempre muito em contra a sociedade presente e atual que nós vivemos. Nós estamos numa sociedade totalmente pluralista, imediatista, né? E que vai em contramão à palavra de Deus, que é um Deus de temporadas, de processos, que o Kairós de Deus é diferente do nosso. Então, Paulo está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, fazer de novo uma mudança que não seja só externa, mas que ela também aconteça aqui dentro de nós. Então, não só passar pelas mudanças externas, os fatos, os acontecimentos da vida, da qual não temos controle, mas também permitir que essa mudança aconteça aqui na nossa mente. Então, Paulo está nos chamando para renovar, porque uma mente renovada na palavra de Deus, alinhada com a vontade de Deus, ela é capaz de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dele. Por isso, a nossa mente precisa também passar por esse processo de mudança e de transição. E eu quero concluir, irmãos, dizendo o seguinte para você. Assim como Deus ministrou no meu coração a respeito de mudanças e transições, de que há um tempo para começar e um tempo para se findar todas as coisas, e depois experimentamos outras coisas novas no Senhor, eu queria dizer para você que está aqui nessa noite que o deserto, ele é apenas um processo na nossa vida. Os homens de Deus que passaram pelo deserto, eles viviam em tendas, porque tendas nos dá uma conotação com algo que é temporário. Então, o deserto é um lugar temporário, é um lugar que faz parte do processo de mudança, mas ele jamais pode ser uma morada permanente. E para nós não permanecermos para sempre no deserto, nós justamente precisamos nos desapegar de expectativas falsas, nos desapegar do velho e sermos flexíveis à vontade de Deus. Hebreus 11:8-10 diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança. Olha que tremendo, Deus falando, eu tenho um lugar para você, Abraão, e será seu por herança. Mas o texto continua dizendo, ele saiu sem saber para onde ia. E aí começa o processo de transição, porque diz que pela fé, crendo no Senhor, esperando em Deus, confiando na promessa de Deus, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Experimentaram mudanças, passaram pela transição. Por quê? Porque ele esperava a cidade que tem os fundamentos, da qual o arquiteto e o edificador é Deus. Isso deve ser o que domina o nosso coração.
Deus é o arquiteto, Ele que está construindo e projetando as nossas vidas. Então, se saiu do seu controle, do seu domínio, não saiu do domínio e do controle de Deus. Por isso, Deus está nos chamando a experimentar coisas novas no Senhor, amém? Eu gostaria de convidar você a ficar de pé para nós orarmos. Tantas coisas que Deus está fazendo e tantas coisas que Deus vai fazer. E eu gostaria de convidar você a fechar seus olhos e orar ao Senhor a respeito dessa palavra. Orar ao Senhor a respeito de coisas novas, de mudanças, de transições, de como passar por ciclos e temporadas, porque a estratégia do inimigo é que nós fiquemos presos e vivamos repetindo ciclos e temporadas. E ele sabe exatamente como nos aprisionar em ciclos e temporadas, repetindo padrões, pensamentos, atitudes, quando Deus está nos chamando para viver o novo com Ele. Então nós vamos orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu quero experimentar algo novo no Senhor. Eu sei que o Senhor tem coisas novas para a minha vida. Talvez essa mudança já chegou a você de alguma forma e você está no período de transição, esperando o cumprimento da promessa. E tem passado por desafios, por lutas, por dificuldade. Às vezes você não entende. Às vezes as pessoas à sua volta não entendem o que Deus está fazendo. Às vezes as pessoas estão apontando o dedo e dizendo: por que você está fazendo diferente? Por que é diferente? Sendo que sempre Deus fez assim, ou Deus fez assado. E nós temos que passar por essas situações de pessoas às vezes criticando, apontando o dedo para as nossas vidas e dizendo como devemos fazer. E nesses momentos, às vezes, incertezas, dúvidas são geradas no nosso coração, mas eu quero te animar a confiar no Senhor, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que o tempo do processo seja longo, seja árduo, seja de curto prazo, mesmo que você não entenda o que Deus está fazendo, como Ele está movendo as peças, creia que no seu devido tempo as coisas vão se encaixar e ficar no seu devido lugar. Permita que Deus tome da sua mão nesta noite e que você seja flexível para ir onde o Senhor te conduzir, da forma que Ele deseja, de um lado para outro. Senhor, nós queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Tira do nosso coração toda incredulidade, toda dúvida, todo medo. Senhor, tira do nosso coração todo achismo. Deus, nós não queremos repetir ciclos e temporadas, não queremos estar estagnados, queremos experimentar novidade de vida que só o Senhor pode dar. Gera em nós, ó Deus, um coração cheio de esperança para crer que o Senhor está fazendo nova todas as coisas. E que as coisas novas já estão saindo à luz, como diz a tua palavra em Isaías. Logo veremos, logo todos verão, já estão saindo à luz. E o Senhor diz: porventura vocês não veem. Deus está fazendo coisas novas nas nossas vidas. Porventura vocês não veem. Olha o que eu estou fazendo na vida de vocês. Porventura você não vê. Olha o que eu estou fazendo no seu casamento. Porventura você não vê. Olha o que eu estou fazendo na sua vida espiritual. Porventura você não vê. Olha o que eu estou fazendo na minha igreja. Porventura vocês não veem. Olha o que eu estou fazendo nas nações. Porventura vocês não veem. Olha o que eu estou fazendo nos reinos. Porventura vocês não veem.
Deus está dizendo: eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Ele não só abriu o mar, agora ele vai colocar um caminho no deserto. Deus está dizendo: eu vou estar direcionando vocês na transição. Eu vou estar direcionando vocês em todo o processo, nas mudanças. Deus está no controle das nossas vidas. Senhor, e nós te louvamos por isso. Porque não andamos como ovelhas perdidas, mas temos um Deus que nos guia por meio do seu Espírito, que não desiste de nós, que não permite que andemos perdidos, mas que tem planos para as nossas vidas, que o Senhor tem uma direção, algo novo para cada um de nós. Ó Deus, que nós possamos passar por essas mudanças e transicionar, não murmurando, não questionando, não travando batalhas com o Senhor, mas te glorificando, declarando com a nossa vida, com a nossa atitude, com a nossa mente, que nós cremos na tua soberania, no teu governo, não só sobre as nossas vidas, mas sobre a nossa igreja, a nossa cidade, a nossa nação. Deus, o Senhor está no controle. O Senhor nunca perdeu o controle das coisas. Gera no nosso coração essa convicção e essa certeza de que nós podemos passar por qualquer mudança, seja ela climática, seja política, seja no âmbito ministerial, seja espiritual. O Senhor está movendo as coisas conforme o propósito que há no coração do Senhor, para que a tua igreja avance, para que nós possamos crescer, para que nós possamos, ó Deus, glorificar o teu nome e experimentar das tuas promessas. O deserto não é o nosso lugar, é só uma passagem. Nós desfrutaremos das promessas de Deus no tempo certo, porque toda temporada ela tem início e ela tem fim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não nos permite ficar da mesma forma. Obrigado porque o Senhor sempre está mudando coisas na nossa mente, no nosso coração, pensamentos e tradições, conceitos enrijecidos, e o Senhor com a sua palavra vem, transforma e nos mostra algo novo, extraordinário e muito mais maravilhoso e transcendente de tudo aquilo que nós já experimentamos. Porque o Senhor é um Deus de mudanças e transições. E nós te louvamos e engrandecemos o teu nome por isso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelas mudanças. Obrigado pelo novo. Obrigado por tudo que nós temos vivido, porque isso tem nos levado a um outro nível. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus.